Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o que faz de Vampiro à Máscara um jogo tão icônico. Porque, vamos combinar, tem algo nesse jogo que fisga as pessoas de um jeito diferente, né? Há décadas. A gente recebeu um material excelente que vai direto ao ponto e a ideia é destrinchar essa essência. Pois é, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que a genialidade de Vampiro não tá assim num sistema de regras super inovador ou algo do tipo. O pulo do gato é a atmosfera, são os temas. Muita gente chega esperando uma aventura no estilo clássico, sabe? Juntar um grupo, pegar uma missão, matar uns monstros, salvar o dia. E aí a pessoa dá de cara com uma proposta completamente diferente. Entendi, mas isso soa um pouco abstrato. Atmosfera e temas. Na prática, na primeira noite de jogo de alguém que nunca jogou, o que essa pessoa faz que é tão diferente de, sei lá, chutar a porta de uma masmorra? Ótima pergunta. A diferença é que a porta que você vai chutar provavelmente é a da sua própria alma. O jogo te joga num conceito que ele chama de horror pessoal. A grande luta não é contra um dragão numa caverna, é contra o monstro que você se tornou. E isso muda tudo. Ok, vamos desembrulhar isso. O roteiro padrão de RPG, que todo mundo conhece, é mais ou menos assim. Um grupo de estranhos se encontra numa taverna, um velho misterioso oferece uma missão para salvar a vila de um mal antigo, e eles partem em busca de glória e ouro. É uma jornada heróica com um objetivo claro e geralmente nobre. Exato. Agora pegue essa estrutura e vira ela do avesso. Em Vampiro, a missão raramente é sobre salvar alguém que não seja si mesmo. As motivações são pessoais, são egoístas, desesperadas. Uma campanha inteira pode girar em torno de um grupo de vampiros novatos tentando garantir um pequeno território de caça na cidade, só para ter um pouco de segurança. Pega aí. Quer dizer, o grande objetivo da aventura pode ser tipo conseguir o controle de 2 quadras no centro da cidade. Exatamente. Ou talvez a trama seja sobre proteger um amigo mortal, sabe? A última conexão que seu personagem tem com a vida que ele perdeu. Isso não vai salvar o mundo, mas para aquele vampiro é a coisa mais importante do universo. Faz sentido. Ou a história pode ser simplesmente sobre não ser esmagado por um vampiro mais velho que quer usar o grupo como bode expiatório num plano político maior. É sobrevivência, não heroísmo. E isso deve mudar completamente a forma como se cria um personagem. Não adianta chegar com um paladino honrado que quer espalhar a justiça pelo mundo. Não adianta mesmo. O material que a gente analisou bate muito nessa tecla. Você não precisa de uma biografia de 15 páginas, o que você precisa é responder algumas perguntas cruciais. Agora que você é um predador imortal, o que você quer? Poder? Vingança? Tentar recuperar um pingo da sua humanidade? Como você se sente sobre os humanos? São lixões? Gado, ou são um lembrete doloroso do que você perdeu. E sobre os outros clãs? Isso, e sobre os outros vampiros, os outros clãs, você os vê como rivais, como possíveis aliados. Qual é o seu código moral, agora que ele foi estilhaçado? E a mágica acontece quando as respostas de todo mundo na mesa começam a se chocar, imagino. É exatamente aí. Quando o personagem que quer poder se alia ao personagem que só quer proteger seu amigo mortal, e de repente os objetivos deles entram em conflito, a história se escreve sozinha. O narrador não precisa de um vilão megalomaníaco. Os próprios jogadores, com suas ambições e medos, criam a maior parte do drama. É um sistema que gera conflito de forma orgânica. E essa ideia de conflito interno me parece ser a chave de tudo. Não é só sobre brigar com os outros por poder, é sobre brigar consigo mesmo. E aqui é onde fica realmente interessante. A sua maior fraqueza, seu maior inimigo, é você mesmo. A própria condição de ser um vampiro é uma armadilha. Perfeito. O jogo materializa isso de formas muito práticas. Pensa na coisa mais básica. Você só pode agir à noite. Isso parece simples, mas muda tudo. O mundo noturno é mais vazio, mais perigoso, mais solitário. As lojas estão fechadas, os serviços são escassos, as ruas são escuras. O jogo te isola do mundo humano por padrão. É um lembrete constante de que você não pertence mais àquele mundo. E tem a sede, claro. Não dá para esquecer da fome. A fome é o motor do jogo. Você precisa de sangue para acordar, para pensar, para usar seus poderes. Isso significa que caçar não é uma opção,
é uma necessidade diária. E cada caçada é uma mini aventura cheia de riscos. Você não pode simplesmente atacar alguém no meio da rua. E se alguém filma com o celular? E se a polícia te pega? Ou se você invade o território de outro vampiro. Exato. E se você invade o território de caça de outro vampiro mais forte e ele decide te ensinar uma lição? Cada refeição é uma decisão moral e estratégica. E essa fome é só a ponta do iceberg de um problema maior, né? A tal da besta. Exatamente. A sede é a manifestação física da besta. A besta é o seu impulso primordial, o predador irracional que vive dentro de todo vampiro. É a parte de você que não se importa com planos, com política ou com humanidade. Ela só quer caçar, matar e sobreviver. Em momentos de grande estresse, medo, humilhação ou raiva, você pode perder o controle. A besta assume. Isso é o frenesi. E o que acontece quando o vampiro entra em frenesi? Ele vira o Hulk? É uma boa analogia, mas um Hulk muito mais aterrorizante. Um vampiro em frenesi se torna uma máquina de matar quase indestrutível. Ele ignora a dor, seus instintos de sobrevivência são ampliados ao máximo e ele vai fazer o que for preciso para eliminar a ameaça. O problema é que ele não escolhe a ameaça. Exato. Para a besta, tudo pode ser uma ameaça, inclusive seus amigos. Espera um pouco. Se a besta te torna quase impossível de matar, por que um jogador não iria querer entrar em frenesi toda hora num combate difícil? Qual é o trade-off real na prática? O trade-off é brutal. Primeiro, você perde o controle. Completamente. Você não escolhe os seus alvos. Se seu melhor amigo estiver no caminho, ele vira um alvo. Segundo, a besta não tem sutileza. Ela não vai usar uma faca se pode arrancar a cabeça de alguém com as mãos. Isso significa uma carnificina que atrai todo tipo de atenção indesejada. E terceiro, e talvez o mais importante, quando você volta a si, no meio dos destroços e dos corpos, você tem que viver com o que fez. Isso corrói sua alma, te empurra mais para perto de se tornar um monstro em tempo integral. É um botão de pânico nuclear, então. Perfeito. Pode te salvar agora, mas as consequências vão te assombrar por muito, muito tempo. Uau! Então é um ciclo vicioso. A sua própria natureza te força a fazer coisas monstruosas para sobreviver, e essas coisas te transformam cada vez mais no monstro. É um parafuso apertando sem parar. Como eles conseguem viver assim sem que tudo vire um caos completo? Estrutura. Uma estrutura social incrivelmente rígida e, muitas vezes, hipócrita. Para não sucumbirem à besta, os vampiros se agarram a um conjunto de leis e tradições chamado de a máscara. E eles criaram uma sociedade feudal cheia de títulos, favores e política. É uma tentativa desesperada de impor ordem ao caos interior. E é aí que o jogo vira um thriller político. Isso explica porque o vilão não é um monstro escondido num castelo. O material dá um exemplo ótimo sobre isso. O seu maior inimigo pode ser aquele vampiro charmoso que você conheceu na festa do príncipe da cidade, na sua primeira semana como imortal. Ele te cumprimenta com um sorriso, mas você sabe que ele está planejando sua ruína. E o problema é que você não pode simplesmente ir lá e arrancar a cabeça dele. Por quê? Porque ele é antigo, tem aliados poderosos, deve favores ao príncipe. Atacar ele seria... Atacá-lo diretamente seria suicídio político. Você seria caçado e destruído não por ser fraco, mas por quebrar as regras sociais. Então, como você luta contra um inimigo que não pode tocar? Você joga o jogo. O conflito vira uma guerra de sombras. Você não ataca o vampiro, você ataca a base de poder dele. Você investiga os segredos sujos dele, tenta descobrir um podre que possa usar para chantageá-lo ou arruinar a reputação dele. Rouba os contatos dele. Isso, você seduz os humanos que ele controla, roubando os recursos dele. Você faz alianças com os outros inimigos dele, cercando-o lentamente. Que loucura! Então o jogo é menos sobre ser o vampiro mais forte e mais sobre ser o que tem a melhor cara de paisagem enquanto planeja a ruína do outro? É quase uma novela das 9 com presas. É a definição perfeita. A aparência é tudo. O objetivo final talvez nem seja a morte do seu rival, mas a humilhação dele, destruir o status dele, transformá-lo num pária. Na sociedade dos vampiros, isso pode ser pior que a morte.
É essa dança de aparências, essa tensão de apertar a mão do seu inimigo numa festa, enquanto seus aliados estão, naquele exato momento, sabotando os negócios dele. É isso que move a maior parte das histórias. E para um narrador isso parece incrivelmente complexo de gerenciar. Como criar uma teia política dessas do zero? E aí entra uma dica prática muito boa que o material sugere. Em vez de se preocupar em criar um grande vilão e uma trama complexa, criei 3 ou 4 NPCs poderosos e interessantes. Um pode ser um anarquista violento, outro um ancião conservador e um terceiro um manipulador corporativo. Dê a cada um deles objetivos claros, que muitas vezes entram em conflito, e então simplesmente jogue-os no mundo e deixe os jogadores interagirem com eles. E os jogadores que decidem quem é o vilão? Exatamente. Os próprios jogadores vão decidir quem é amigo e quem é inimigo. A trama política emerge naturalmente das escolhas deles, em vez de ser imposta pelo narrador. Essa dança política toda, essa hipocrisia, soa exaustivo. Parece que eles estão tentando desesperadamente se agarrar a algo, a uma normalidade, a uma fachada de civilização. Isso me leva a pensar, existe alguma regra no jogo que mede o quão perto eles estão de perder essa batalha e virar só monstros? Existe. E é talvez a mecânica mais elegante e brutal do jogo. A trilha de humanidade. É literalmente um número na sua ficha, de 1 a 10, que mede o quão conectado você ainda está com sua moralidade mortal. E como isso funciona? Você perde pontos por ser mal? Basicamente, sim. Toda vez que você comete um ato que viola seu código moral, e o jogo tem uma hierarquia de pecados, desde roubar até o assassinato em massa, você corre o risco de perder um ponto de humanidade. E quanto mais baixa a sua humanidade, mais forte é o chamado da besta. Fica mais fácil entrar em frenesi, você começa a ter dificuldade de interagir com humanos, seu corpo começa a assumir uma aparência mais cadavérica. É uma espiral descendente? Totalmente. Se sua humanidade chega a 0, o jogo acaba para você. A besta vence e seu personagem se torna um monstro irracional, um NPC nas mãos do narrador. Nossa, isso é pesado. É uma contagem regressiva para sua própria danação. E o que é genial nisso é que o jogo te força a definir sua moralidade não em grandes atos, mas nos pequenos. Salvar o mundo é fácil, em teoria. O difícil é decidir não se alimentar de um inocente quando você está faminto e a besta está arranhando por dentro, sussurrando no seu ouvido. O verdadeiro heroísmo aqui é a contenção, não a ação. Exatamente. Isso cria um tipo de heroísmo muito diferente. O herói em Vampiro pode ser o personagem que, numa situação terrível, escolhe passar fome em vez de atacar uma criança. Ninguém vai dar uma medalha para ele por isso. Ele faz isso para se salvar de si mesmo. Exatamente. É um ato de autopreservação da alma, não de altruísmo. E isso também levanta um ponto importante para o grupo de jogo. É preciso conversar sobre o quão central essa mecânica vai ser. Alguns grupos adoram esse drama moral e querem que cada decisão pese. Nesses jogos, a perda de humanidade é uma ameaça constante. Querem mais porradaria. Exato. Outros grupos podem preferir focar mais na ação e na intriga política. Para eles, fazer testes de humanidade a toda hora pode quebrar o ritmo. Não há um jeito certo ou errado, o importante é que todos na mesa estejam na mesma página sobre o tom do jogo. Faz todo sentido. Alinhar as expectações é fundamental. E para amarrar tudo isso, tem uma última dica que parece pequena, mas que eu achei reveladora sobre a natureza do conflito em Vampiro. A ideia de que não existe vampiro fraco. O que isso quer dizer? Que todo mundo é superpoderoso? Não exatamente. Quer dizer que o poder é volátil e enganoso. A mecânica por trás disso é que qualquer vampiro, qualquer um, pode gastar pontos de sangue para aumentar temporariamente seus atributos físicos, força, destreza, agilidade, a níveis sobre-humanos. Ah, então aquele nerd bibliotecário do clã Tremere que parece que vai quebrar se tomar um esbarrão. Esse mesmo. Se ele estiver com a reserva de sangue cheia e se sentir ameaçado, no turno seguinte ele pode ter a força de um campeão olímpico de levantamento de peso.
Ele pode não conseguir manter isso por muito tempo, mas por alguns segundos cruciais, ele pode ser tão perigoso quanto o Brutamontes do clã Brujá. Isso muda completamente a dinâmica de um confronto. Você nunca pode subestimar ninguém. Nunca. Isso se conecta de novo à importância de conversar sobre o estilo do jogo. Você pode criar um personagem que é um mestre da manipulação social sem nenhuma habilidade de combate. Numa crônica focada em intriga, ele vai brilhar. Mas se essa mesma crônica, de repente, virar uma guerra de gangues na rua, ele vai se sentir inútil. E o contrário também é verdade. Com certeza. O seu guerreiro super treinado pode passar meses de jogo sem dar um único soco se a trama for sobre espionagem e política na alta sociedade. Ou seja, o grupo precisa decidir se quer jogar Game of Thrones ou John Wick, mas com vampiros. É uma ótima forma de resumir. E mesmo quando o combate acontece, ele é tenso e imprevisível por causa dessa mecânica do sangue. Não é só sobre quem tem a maior ficha de força, é sobre quem tem mais recursos, quem está mais desesperado, quem está disposto a gastar tudo para sobreviver àquela luta. Um confronto pode virar de cabeça para baixo em um único turno. Em um único turno. Certo. Então, se a gente for resumir a essência de Vampiro, o que aprendemos hoje? Primeiro, tudo gira em torno do horror pessoal. A luta é interna. Segundo, os maiores desafios vêm da sua própria natureza. A noite, a sede, a besta. Certo. Terceiro, o conflito principal é a intriga política, uma guerra de sombras. E por último, tudo isso é amarrado pela trágica batalha para não perder o que resta da sua humanidade. É isso. Você tem um monstro poderoso, capaz de feitos incríveis, mas que está acorrentado pela sua própria maldição, preso numa sociedade paranoica e em constante luta contra o demônio que carrega dentro de si. Perfeito. Então, para fechar, fica uma última provocação. Manda. Se a batalha principal nesse jogo não é contra o monstro no fim da masmorra, mas contra a sua própria monstruosidade, o que realmente significa vencer em Vampiro? E talvez o mais irônico de tudo, como que a jornada de perder a própria humanidade pode, no fim das contas, acabar contando a história mais profundamente humana